Salve galera, nesse vídeo irei falar sobre a queda de natalidade no Brasil. Alguns acham que esse é o maior problema que a humanidade enfrenta, e a mídia podre aliena e manipula as pessoas com matérias sensacionalistas, dizendo, por exemplo, que o Japão vai desaparecer daqui a 100 anos e o Brasil vai sofrer drasticamente, como se eles estivessem preocupados mesmo com o futuro do povo. A única coisa que o governo se importa, o Estado, é com a economia, com o dinheiro, com a mão de obra. A verdade é essa, é só com isso que o Estado se preocupa, não é com a vida das pessoas. Quando se fala nesse assunto, sempre surge um bando de idiotas, os ditos tradicões, que vêm com aqueles papos de que precisamos ter filhos para salvar o Ocidente. Só que a verdade é que o Estado está pouco se lixando para o seu filho, não existe salvador, não existe pátria. O Estado quer que seu filho seja um escravo, um idiota, um analfabeto funcional. E eles usam a mídia para isso, através de músicas, de ideologias imundas, para que seu filho seja um verdadeiro idiota, seguindo MCs da vida, grudado em redes sociais, fazendo palhaçada em TikTok, que a sua filha seja uma vagabunda. É o que a mídia prepara para os jovens. Se eles quisessem mesmo educação, esses funk, esses MC da vida e sertanejo não existiria. Não entrariam na mente dos adolescentes. Mas para o governo, quanto mais idiotas e menos pessoas pensando, melhor. E até hoje o Estado nunca se preocupou com saúde, educação e segurança. Tá cheio de lei para defender bandido, a gente ainda usa um Código Penal de 1940. O cidadão de bem não pode portar uma arma para se defender. Mas eles querem te exigir, te obrigar que você tenha filhos. O governo não se importa com nada. Quando eles falam da queda da taxa de natalidade, eles só pensam em duas coisas: na economia e na falta da mão de obra. Porque para eles, fora isso, a minha vida e a sua não tem serventia nenhuma. Porque o Estado nasceu com a premissa de que você é um escravo dele, de que a sua função é contribuir. E a sua vida, ou a minha, não vale nada. A gente só serve para contribuir, pagar impostos. E caso você não faça isso, você é um criminoso. E o Estado usa a força e a violência para te dominar. É igual às eleições. Você é obrigado a votar. O Estado te obriga a escolher um representante. Caso você não fizer isso, você vai pagar taxa, você vai pagar multa. Qualquer governo do mundo treme quando tem uma queda na taxa de natalidade. Porque tudo é como uma grande fazenda. Quanto mais gado você tiver, mais rico você será. E o Estado se alimenta e enriquece com pessoas para servirem de escravas. Quando eles vêm com esses papos de queda de natalidade, eles só pensam nisso, na economia e na falta de mão de obra. É para isso que você serve. As mensagens nos meus vídeos sempre foram sobre liberdade, para que você viva a sua vida conforme você quer e não como o Estado quer que você viva. E que você seja um questionador e não caia em dogmas e paradigmas sociais. Se você quer mesmo ter um filho ou uma filha, faça isso por você, pensando no futuro da criança, não porque o Estado quer. Tem países que o governo até paga para os casais, para as pessoas terem filhos. Isso é um absurdo, pois é uma escolha que deve vir de cada um. Mas sempre vem os idiotas: a queda da taxa de natalidade tem consequências, como o número de pessoas idosas, que tende a aumentar, os gastos da previdência. A Europa vai desaparecer porque eles não querem ter filhos e os muçulmanos islâmicos estão tomando conta. Tudo isso é culpa do próprio governo lá, que permite a entrada de imigrantes e refugiados. E blá 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 blá, foda-se, isso não é problema seu, é a sua vida, o seu tempo é agora. A sociedade não faz nada por você. Não queira ser o herói de nada, viva a sua vida. Por exemplo, se você tá aí lascado, trabalhando numa escala 6x1, quem que dá a mínima pra isso? Olha só o poder de compra que o seu salário tem aqui no Brasil, cara, não dá pra nada. E o Estado ainda vem querer te forçar pra você cuspir um outro escravo. Esses dias eu vi um podcast, estava lá um cara falando: isso é um absurdo, a queda na taxa de natalidade vai afetar muito o país, porque nós somos
Um país rico que produz obras primárias e com a queda da mão de obra vai criar um colapso. Foda-se, por que ele não larga o emprego dele engravatado e vai lá ficar descarregando saco de arroz para ganhar R$1.400, R$1.500? Esses caras que ficam pregando essas ideias que são absurdas são os filhos da puta. Eles não querem que os filhos deles trabalhem de peão, cortando cana, descarregando soja, fazendo borracha. Mas os filhos dos pobres, eles gostam, não é? Ah, esses daí tem que servir, esses daí tem que se conformar com R$1.500, R$1.600, fazer escala 6x1 pra gente mandar neles. As pessoas hoje estão começando a se despertar e questionar isso. Pra que eu vou colocar um filho no mundo pra ele passar as mesmas merdas que eu tô passando agora? Pra ele ter que trabalhar como um chão de fábrica, rodando turno numa escala 6x1, e as coisas com o tempo só vão piorando. Já que o governo está tão preocupado com a queda da taxa de natalidade, por que eles não melhoram as condições dos trabalhadores com a remuneração deles? E sobre essa queda na taxa de natalidade, isso foi só em alguns estados, pois os mais pobres do Brasil, como lá no Nordeste, estão sempre aumentando. Os que mais recebem Bolsa Família. Então eles querem que você e o seu filho seja escravo para pagar toda essa maracutaia, tanto do Bolsa Família ou como o salário dos políticos. Essa é a real. Viva a sua vida. Você não tem que se preocupar com essa babaquice, como é que vai ser daqui a 100 anos, como é que vai ser daqui a não sei o que. Até porque tem tanta inteligência artificial hoje, máquinas estão vindo para substituir, não é, a mão de obra braçal, e foda-se, o seu tempo é agora, cara. A única coisa que o Estado, que o governo se preocupa é com a economia e com a falta da mão de obra, do maldito esquema de pirâmide do INSS cair. Fora isso, a sua vida não vale nada. Não queira ser o protetor, o salvador da sociedade, porque ela não te protege. Em tudo você tem que pagar taxas, impostos, zona azul, escambau. Então não caia nesse vitimismo do governo. Os japoneses estão deixando de ser otário, porque lá os horários de trabalho são terríveis também. Aí a mídia vem com aqueles papos, o cara que chegou em tal idade, que está solteiro, que não tem filhos, ou a mulher também que não casou, que não tem filhos, é uma fracassada. É tudo para te alienar e ferrar com a sua vida. Para os idiotas que não entendem o vídeo, eu não sou contra filhos. Até porque essa palavra contra ou a favor, ela te puxa como defensor de uma causa. Seja apenas um questionador e viva a sua vida conforme você quer. E que as suas decisões e a sua vontade seja livre, não por influência de Estado, com esses papos de tradicons, de pastores, de dogmas e paradigmas sociais, não. O seu tempo é agora e a sua vida é única. Ninguém se importa com você. E não queira ser o herói, o salvador do Ocidente. Logo, logo chega o mês de dezembro e janeiro, começa a chover e o Estado não está nem aí com as pessoas que estão morando em barrancos, em condições precárias, e logo começa a ter todas as desgraças, tragédias de novo. É a história que se repete e o governo só se preocupa com quem vai pagar a conta. Essa é a cena. Viva a sua vida. Beleza, galera? Até o próximo vídeo. Quem puder, deixa o like e se inscreva aqui no canal.